Oi pessoal, tudo bem? O meu convite hoje é para a gente poder discutir um pouquinho sobre essa PL 3716, que visa simplificar esse processo de revalidação. Bom, o senador Dário Berri viu que existia um problema extremo na revalidação de médicos do exterior, que posteriormente iriam prejudicar a saúde da população. E esse problema era a demora do processo de revalidação. E ficou muito bem claro e extremamente evidenciado esse problema na pandemia com a falta de médicos. Com isso, ele teve uma estratégia que não foi uma estratégia apenas desse senador no Brasil, mas que foi uma estratégia no mundo inteiro, que foi realocar médicos de outros países, principalmente para esse estado de emergência. A ideia dele, então, era simplificar o processo de revalidação. Por quê? Porque o processo de revalidação, ele é extremamente demorado. Ele pode durar aí uma média de 6 meses e nos moldes atuais chegar até durar 3 anos. De uma forma extremamente inteligente e eficaz, ele fez um projeto de lei que faria que, com o processo ele continuasse ocorrendo na forma prática e teórica, então não iria mudar a avaliação, mas que corresse com um determinado prazo. E é aí que entra a maior revolta da AMB. A gente discute isso na frente. Por quê? Ele teria 30 dias para fazer as provas e 60 dias para ocorrer o reconhecimento desses tais médicos. Mas Pedro, qual é o problema? Porque você está fazendo vídeo sobre isso, é uma coisa que é boa para a população. Bom, eu sei, para a população, mas não para os médicos. Que medicina no Brasil é elitista, todo mundo sabe. Que medicina no Brasil é um negócio, uma máfia que dá muito dinheiro, todo mundo sabe. Que medicina no Brasil fala muito mais a respeito de manter dinheiro, manter poder, manter status do que salvar e cuidar da vida das pessoas. Bom, se você não tem plano de saúde igual a mim, você também já sabe. Mas sabe qual é o maior problema? Esses sistemas não estão olhando para você, população. Tá olhando para quem? Para o dinheiro que eles vão perder. Exatamente. Porque pensa comigo, quanto mais médicos dentro do país, menos vai ser a supervalorização e, obviamente, menos dinheiro esses profissionais vão valer. Mas, Pedro, eles estão preocupando só com dinheiro? Infelizmente. Eles não estão pensando agora que nesse momento excepcional que a gente está vivendo, existem lugares que não tem médico. É isso aí, você está entendendo. Nesse momento que a gente está vivendo, existem lugares sem atendimento hospitalar. A gente consegue ver essa diferença numa estrutura igual ao Brasil. A diferença começa onde a gente tem o Sudeste, que a gente tem 3 médicos para cada 1000 habitantes. E quando a gente vai para o Norte, a gente tem um médico a cada 1000 habitantes. Mas espera aí, Pedro. A OMS pede um médico, no mínimo, a cada 1000 habitantes. Porra, tá certo. A OMS pede um médico, no mínimo, numa situação comum, numa situação convencional. E se você conhece a realidade, você sabe que um médico para cada 1000 habitantes não basta. Como a OMS diz, é no mínimo. A realidade é que a gente tem um processo de revalidação travado e muito burocrático. É como se você tentasse e o Estado continuasse dizendo para você, não. É engraçado, porque essa estrutura da medicina ela é muito cruel. Ela diz pra você: olha, você que não nasceu com grandes oportunidades no país, medicina você não pode fazer aqui não. Mas se você fizer, se você ousar fazer medicina em outro país, você também não pode voltar. Faz sentido pra vocês? Pedro, peraí, como é que vai funcionar esse sistema simplificado? Gente, as mesmas instituições sérias, e eu tô dizendo sérias, que promovem a aprovação, o diploma para o médico no Brasil, vão ser as instituições que vão fazer o processo de revalidação. Quando esse grupo de médicos brasileiros criticam essas instituições que vão fazer esse processo de revalidação, eles possivelmente estão criticando o próprio diploma. As melhores e maiores instituições é que vão poder fazer esse processo. Um dos maiores argumentos deles é que vai perder-se a qualidade na formação desses profissionais. Por quê? A medicina no Brasil é uma medicina de extrema qualidade e eles têm medo que essa qualidade se perca nesse processo. Bom, o maior problema é que a medicina no Brasil não é uma medicina de qualidade. A cada 6 horas morre uma pessoa por erro médico nesse país. Possivelmente, ou você ou um familiar seu já sofreu um erro médico e isso não deu em nada. Fica feio para eles fazerem esse tipo de crítica, principalmente porque quando o CREMESP, uma instituição médica de São Paulo, onde a gente tem as melhores faculdades do país, diz que 70% dos médicos recém-formados não sabem aferir pressão.
E 86% deles erraram em manobras básicas de acidente de trânsito. Tirando os 80 e tanto por cento que não sabe diagnosticar pneumonia, e aí, se a gente for passar lá para estados que não são São Paulo, o negócio só fica pior. Mas pera, Pedro, você tá querendo defender seu ponto de vista, denegrindo quem forma no país? Não, só tô querendo tirar essas pessoas desse palanque que acha que todo mundo que forma no Brasil é padrão USP. Não é. Então, assim, eu queria muito que os médicos do Brasil parassem de querer sentar na janela. Vocês acabaram de chegar no ônibus. Calma aí. E eu não vou nem citar o ponto de que se eles realmente se preocupassem com qualidade, eles lutavam por uma prova de proficiência para esses médicos que acabaram de formar. Para esses 70% que não sabem deferir uma pressão. Coisa básica. Joga no YouTube aí que você aprende com 5, 10 minutos. Coisa fácil. Mas, Pedro, onde que isso me afeta nesse momento de pandemia? Isso que é o mais triste. Porque isso te afeta em quase tudo. Se você, como eu, pegar Covid e não tem um plano de saúde, precisar recorrer a um hospital e não tiver médico, o que você faz? Me diz, o que você faz? Se alguém da sua família precisar de um atendimento médico agora, o que você faz? Não, Pedro, mas todo mundo tem atendimento. O que é isso? Como assim as pessoas não têm profissional para atender? É exatamente isso. Não tem. E aí, o que você faz? Mesmo nesse momento de pandemia, essas pessoas elas não se importam com a saúde dos menos favorecidos. E aí elas veem que a pressão popular fica do lado, obviamente, de nós, médicos do exterior, porque a população tá, dane-se, traz médico. Tô nem aí de onde é o diploma desse cara. Ninguém quando tá indo consultar no médico... Fica bem, tá vindo aqui? Me dá o diploma. Formado em Harvard, ok. Especialização em cardio, ok, né? Ok, pode me atender. Não, ninguém que está sendo atendido agora se preocupa com isso. E por que não se preocupa com isso? Porque extremamente isso não é importante. Mas, eles percebendo que a pressão popular não está do lado deles, o que eles precisam fazer? Eles precisam começar a criar a ideia de que quem forma fora é ruim, quem forma fora não tem qualidade, porque a única qualidade que se vê dentro desse país é no Brasil. E sabe qual é o problema? As pessoas elas tendem a acreditar. Mas Pedro, por que as pessoas acreditam numa lorota dessa? Porque as pessoas tendem a entender que tudo aquilo que é muito caro e muito difícil é muito bom. E quando você olha para fazer medicina, só se você tiver muito dinheiro ou se for muito esforço. Então o que essas pessoas pensam? Bom, quem formou aqui no Brasil é bom mesmo, e quem formou fora, possivelmente é muito ruim. E aí, eles fazem esse processo principalmente covarde, mentiroso, tendencioso e uma coisa que me irrita, extremamente burro, que é crescer em cima de polêmica. Então me parece às vezes que eles se formaram na escola Anitta de sucesso, que é se crescer em cima de polêmica. Pedro, mas como assim crescer em polêmica? É extremamente isso. Começar a jogar em palanque, jogar pra plateia. Agora vai acabar a medicina nesse país. A gente não pode aceitar que eles destruam a saúde da população. Se você precisa... Esse tipo de discurso tira uma coisa da gente. Inteligência, capacidade de discutir assuntos, capacidades de diálogo. E o diálogo ele se faz de uma parte, argumentos. E essas pessoas elas não têm argumentos. Então o que elas precisam fazer? Trazer polêmicas, gritar, criar palanque, ficar, ai, porque eu sei, medicina acabou, se você for no exterior você é ruim. Eles precisam fazer isso. É a única base dele conseguir o apelo popular das pessoas para segurar essa máfia e esse lixo que é o corporativismo dentro do Brasil da medicina. Mas Pedro, medicina é para todo mundo. Se você quiser, você pode fazer o vestibular. Bom, vamos lá. A média de uma faculdade de medicina no Brasil hoje é R$13.500. Será realmente que eu posso entrar? Será realmente que se eu não fizer alguns anos de cursinho eu consigo entrar com minha escola de ensino público? Será mesmo que se eu não formar numa escola particular, no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, eu consigo entrar na faculdade de medicina? Ou eu vou ter que perder anos da minha vida estudando para entrar? Será mesmo que é inteligente pra mim eu ficar 5, 4 anos num cursinho do que ao invés de ir pro exterior e fazer uma faculdade com um preço 10 vezes menor? Sabe qual é o problema? É que se eles se importassem mesmo com a qualidade que eles falam, eles fariam provas pra quem tá no país. Mas não fazem. Não fazem porque tem o rei na barriga. Não fazem porque eles se sentem muito melhores e muito maiores. Não fazem porque eles sabem que você nesse papel, querido, não é protagonista não, é secundário. Mas Pedro, é as pessoas de regiões pobres que sofrem.
Mas vamos lá, tratar de dados. Em 2014, o Correio Brasiliense ele soltou uma pesquisa extremamente... Mas vamos de dados. Em 2014, o Correio Brasiliense soltou uma pesquisa que confirma tudo isso que eu acabei de falar com vocês. Foi feita com 14 mil pessoas em 700 municípios dentro desse país. Nessa pesquisa, foi-se avaliado que 85% das pessoas disseram que o atendimento de médicos formados no exterior era melhor ou muito melhor do que os médicos no Brasil. Mas quem dera fosse só isso. Foi-se mostrada também uma diferença extremamente satisfatória nas 12 variáveis que se refletem no aspecto de consulta, aumentando o score, demonstrando um serviço de excelência. Em Minas Gerais, numa consulta de avaliação geral, 95% se mostraram satisfeitos em serviços de alto e baixo score de APS. 73,5% se mostraram satisfeitos na atenção básica de saúde e no programa Mais Médicos. Vou ler aqui para vocês o que tais pesquisadores dizem. O coordenador acadêmico do estudo, Rafael Aguiar, disse o seguinte: nosso estudo mostra que os médicos estrangeiros nas unidades estudadas trouxeram um novo padrão de comparação para os usuários nesse aspecto. Seguimos. Segundo Rafael, o estudo indica que alguns médicos de unidades estudadas realizavam mais ações de prevenção e promoção de saúde do que os antecessores. De acordo com a Julienne Dabini, que é uma especialista em saúde pública, ela disse o seguinte: com o estudo é possível demonstrar alguma melhora no acesso e na satisfação do usuário com a rede pública, assim como o aumento do vínculo com a comunidade. E é exatamente por isso que outros países continuam exportando médicos. Por exemplo, nos Estados Unidos, o aumento de médicos na atenção primária elevou a expectativa de vida das pessoas. Olhando isso de forma global, hoje 36% dos médicos ingleses são formados no exterior. Nos Estados Unidos, são 22,5%, sendo que esse número aumentou 40% nos últimos anos. Observando que a imigração de médicos é um progresso na saúde do país. De acordo com o ranking de qualidade de educação de 2018 do Fórum Econômico, atualmente nenhuma universidade brasileira se encontra no ranking das 100 melhores universidades mundiais. O Brasil está em 119º lugar no ranking de qualidade de educação do Fórum Mundial. Já no ranking de escolas médicas, o Brasil ele se encontra em 55º lugar. Tá bom, chega de dados. Você já conseguiu entender que isso não se trata de qualidade. Isso se trata de falta de oportunidade. Isso se trata de exclusão. Isso se trata de reserva de mercado. Eu tô aqui para dizer não. Eu tô aqui para dizer que não vai ser nenhuma classe elitista médica que vai me tirar o sonho de atuar dentro do meu país. Vocês podem ter me tirado a oportunidade de estudar aqui, mas vocês não vão me tirar a oportunidade de exercer uma profissão séria e digna. Tá na hora de vocês começarem a se importar de verdade com saúde. Tá na hora de vocês tratarem esse país com o mínimo de respeito, com o mínimo de dignidade. Falta pra vocês base, falta pra vocês estudo, falta pra vocês consciência, falta pra vocês... Como é que chama? A palavra é... humanidade é o que falta. É ridículo, é baixo, é feio, é nojento vocês quererem agora, nessa altura do campeonato, querer jogar pra cima de mim em cima de polêmica, querer conquistar a população em cima de achismo. Toma vergonha na cara, começa a estudar, começa a trabalhar com argumento, aí você me chama pra bater um papo.